Pessoal, seguindo aqui então, PDF 33, artigo 125. O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo ou função, pague ou receba em moeda corrente nacional, em espécie, cheques, transferências bancárias, transações eletrônicas e demais atividades financeiras permitidas em lei, bem como aquele que efetue pagamento das despesas, promova a movimentação das contas bancárias do município, estando devidamente lotado na divisão de tesouraria ou setor de pagamentos do município, perceberá uma gratificação por movimentação financeira no montante de 60% do seu vencimento básico. Esse é tipo como se fosse quem trabalha no comércio uma quebra de caixa, tá? Então o servidor recebe esse adicional e por movimentação financeira no patamar de 60% do vencimento, um patamar bem interessante. Parágrafo 1º. O servidor que estiver respondendo legalmente por servidor lotado na divisão de tesouraria ou setor de pagamentos do município, durante os impedimentos legais deste, fará jus ao pagamento da gratificação. Então, quem estiver substituindo ali, no momento que o servidor efetivo daquele local ali, o titular, estiver impedido, né, seja por alguma licença que ele tirar, por exemplo, vai fazer jus a essa gratificação aí é similar à quebra de caixa, né? Parágrafo 2º. A gratificação de que trata esse artigo só será paga enquanto o servidor estiver lotado na divisão de tesouraria ou setor de pagamentos do município. Artigo 126. O servidor efetivo terá direito ao auxílio universitário de 10% sobre o vencimento básico quando regularmente matriculado em estabelecimento de ensino superior pela primeira vez. Parágrafo 1º. O auxílio de que trata o caput desse artigo será concedido pelo prazo máximo de 10 semestres. Parágrafo 2º. O servidor apresentará semestralmente comprovante de matrícula e, nos casos de renovação, deverá apresentar atestado de frequência do semestre anterior que houve percepção do auxílio, sob pena de perda automática da vantagem, bem como o ressarcimento ao erário dos valores percebidos no semestre não concluído. Parágrafo 3º. O auxílio cessa quando o servidor concluir o primeiro curso universitário. Artigo 127. O servidor com curso superior terá direito à gratificação especial de 20% sobre o vencimento básico. Olha só que interessante. Parágrafo 1º. Essa gratificação será incorporada automaticamente ao vencimento. Parágrafo 2º. Os servidores que exercerem função privativa de formação superior com responsabilidade técnica poderão receber essa gratificação desde que previsto em lei específica. Da gratificação por atuação em projetos especiais na zona rural. Artigo 128. O servidor que atuar em projetos especiais na zona rural em funções não inerentes ao seu cargo ou função fará jus a uma gratificação de 50% sobre seu vencimento básico por mês ou fração na execução do projeto. Parágrafo único. A gratificação de que trata esse artigo cessará concomitantemente com a prestação de serviço. Da gratificação por difícil acesso ao provimento. Artigo 129. Ao servidor que desempenhe suas atividades em locais de difícil acesso ou difícil provimento, será devida uma gratificação que poderá variar de 10% a 100% sobre seu vencimento básico, segundo as condições de acesso ao local do trabalho, distância da sede e tipologia das atividades. Artigo 130. Lei própria fixará as atividades que farão jus à gratificação prevista no artigo anterior, bem como os locais de difícil acesso ou difícil provimento e os respectivos percentuais incidentes. Das gratificações especiais. Artigo 131. O servidor poderá perceber gratificações especiais conforme disposições em leis específicas. 132. Fica assegurado aos detentores de cargos efetivos com 3 ou mais anos de serviço público municipal a incorporação na atividade das gratificações especiais que tenham recebido até 11 de novembro de 2019. Então, essa também, desde 2019, não incorpora mais. Só incorporou quem trabalhou nessas condições especiais, né, até 11 de novembro de 2019. Parágrafo único. A gratificação que se refere o caput do artigo servirá como base de cálculo para o regime de previdência. Artigo 133. O servidor fará jus a honorários quando designado para exercer atividades fora de seu horário normal de expediente em função diversa ao cargo, conforme o interesse da administração.
134. O servidor, no desempenho do cargo de membro de órgão de deliberação coletiva legalmente constituído, poderá receber jeton a título de representação na forma da lei. Das licenças, 135. Conceder-se-á licença ao servidor: 1. Para tratamento de saúde. 2. A gestante, a adotante e a paternidade. 3. Por acidente em serviço. 4. Por motivo de doença em pessoa da família. 5. Para o serviço militar. 6. Para concorrer a cargo eletivo. 7. Para desempenho do mandato eletivo. 8. Para tratar de interesses particulares. 9. Para desempenho de mandato classista. 10. Prêmio. 11. Para acompanhar cônjuge ou companheiro. 12. Para qualificação profissional. Da licença para tratamento de saúde, artigo 136. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 137. Para a licença de 30 dias, a inspeção será feita por médico indicado pelo órgão de pessoal e, se por prazo superior, por junta médica oficial. Parágrafo 1º. Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontre internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico particular, que deverá ser homologado por médico do município. 138. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 139. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratarem de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou quaisquer das doenças especificadas na legislação pertinente. 140. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais, devidamente comprovados por exames específicos, será submetido à inspeção médica. Parágrafo único. Os exames referidos no caput ficarão anexados à ficha médica do servidor, junto à perícia. Da licença gestante, adotante e paternidade. 141. Será concedida, mediante laudo médico, licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo por antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, quando a criança nasce morta, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Parágrafo 5º. Na ausência da genitora por motivo de falecimento ou abandono comprovado, a licença será concedida ao genitor, funcionário municipal do recém-nascido. Parágrafo 6º. A servidora que já estiver no gozo da licença na data de publicação dessa lei poderá optar pela ampliação da licença maternidade através de requerimento protocolado no setor competente. Artigo 142. Eles estão falando aqui nesse parágrafo 6º, tá? Que foi quando foi alterado para 180, porque antes era 120. Tá? Então, se ela estava em licença na data da lei, ela teria 120. Então, ela faz um requerimento para ter direito aos 180. Tá? Por isso que tem essa possibilidade de aumento, ampliação, do prazo da licença maternidade. Mas o limite é 180. Tá? 142. Pelo nascimento de filho ou adoção, o servidor terá direito à licença paternidade de 15 dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou da adoção. Parágrafo 1º. No caso de união homoafetiva, a licença, nos termos do caput desse artigo, será concedida também à servidora adotante. Parágrafo 2º. No caso de união homoafetiva, os adotantes, se forem ambos servidores ou servidoras municipais de comum acordo, deverão indicar a quem será concedida a licença.
Artigo 143. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 144. Para a servidora que adotar criança com até 1 ano de idade, o prazo de licença maternidade será de 180 dias. Parágrafo 2º. A licença será concedida mediante a apresentação de termo judicial comprobatório pela adotante. Parágrafo 2º. A adoção por família homoafetiva, mediante a apresentação de termo judicial, será concedida nos mesmos critérios do artigo 141 desta lei. Parágrafo 3º. Nas relações homoafetivas, sendo ambos servidores do município, deverão declarar via protocolo a qual servidor será concedido o benefício. Da licença por acidente de serviço. 145. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 146. Configura-se em acidente de serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor em seu horário de expediente. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor. 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 147. O servidor acidentado em serviço terá tratamento integral custeado pelo município. Artigo 148. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada por conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituições públicas. 149. A prova do acidente será feita no prazo de 5 dias, prorrogáveis quando as circunstâncias o exigirem. Doença em pessoa de família, licença, tá? Artigo 150. Poderá ser concedida licença ao servidor público por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, sogro ou sogra, ascendente ou descendente, mediante comprovação médica oficial do município. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado pela administração através de acompanhamento social. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração até 1 mês e após com os seguintes descontos. 1. De 1/3 quando exceder a 1 mês até 2 meses. 2. De 2/3 quando exceder a 2 meses até 5 meses. E 3. Sem remuneração a partir do 6º mês até o máximo de 2 anos. Parágrafo 3º. Nos casos de cônjuge ou companheiro e de descendentes, filhos, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração enquanto perdurar a enfermidade, mediante a apresentação de laudo médico pericial trimestral. Da licença para o serviço militar, 151, ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença concedida à vista de documento oficial que comprove a convocação. Parágrafo 2º. O servidor desincorporado em outro estado da federação deverá reassumir o exercício do cargo dentro do prazo de 30 dias. Se a desincorporação ocorrer dentro do estado, o prazo será de 15 dias. Da licença para concorrer a cargo eletivo, artigo 152, o servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo no próprio município e que exerça cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, a arrecadação ou fiscalização dele será afastado até o dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, salvo se lei federal específica estabelecer prazos maiores, o servidor ocupante de cargo efetivo fará jus à licença remunerada, como se em efetivo exercício estivesse. Da licença para desempenho de mandato eletivo. 153. Eleito, o servidor ficará afastado do exercício do cargo a partir da posse.
154. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então ele pode escolher entre a remuneração de prefeito e a remuneração do servidor. Como nenhum servidor recebe mais que o prefeito, provavelmente sempre vai se escolher a remuneração do prefeito, né? Mas é possível escolher qual das remunerações o servidor, que agora prefeito nesse caso, vai receber, ele que escolhe. 3. Investido no mandato de vereador. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Vou dar um exemplo aqui de Rosário. Tem um vereador que ele é motorista da prefeitura, então ele é servidor, como não atrapalha o exercício da vereança, né? Ele não atrapalha ser vereador, ele também segue sendo motorista da prefeitura, porque houve compatibilidade de horário. Se não houvesse compatibilidade de horário, aí ele teria que ficar afastado do cargo e ser apenas vereador. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo único. No caso de afastamento do cargo, o servidor continuará contribuindo para o órgão de previdência e assistência do município, como se em exercício estivesse. 155. O servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido ou redistribuído ex officio, de ofício, para localidade diversa onde exerce o mandato. 156. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor. Parágrafo 2º. Não se considerará nova licença antes de decorridos 5 anos do término ou interrupção da anterior. Artigo 157. Ao servidor ocupante do cargo em comissão, não se considerará a licença de que trata o artigo anterior. 158. Não se concederá licença ao servidor nomeado antes de completar 3 anos de exercício e ao servidor readaptado antes de completar 1 ano de exercício no novo cargo ou repartição. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo da licença, o servidor não reassumindo, será determinada a abertura de processo administrativo. Parágrafo 2º. Os prazos previstos no caput do presente artigo dizem respeito tão somente à licença tratada na subseção 8 da presente lei, artigos 156, 157 e 158. 159. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo de categoria. O que é a licença de desempenho de mandato classista? Não entendi, professor. É uma licença para desempenho de mandato de classe. É um representante de uma classe. Classe dos professores, classe dos enfermeiros, classe dos contadores, enfim. Tá? Então ele vai ser, por exemplo, um presidente do sindicato, presidente da associação, presidente da confederação dos contadores, por exemplo. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 2 por entidade. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Parágrafo 3º. A licença de que trata esse artigo será concedida aos servidores das entidades citadas, mantendo-se a sua remuneração, como se estivesse no efetivo exercício e desempenho de sua função. Parágrafo 4º. O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se no mandato de que trata esse artigo. Da licença-prêmio, artigo 160, após cada quinquênio, 5 anos, ininterruptos do exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 1º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata esse artigo em até 3 períodos.
Parágrafo 2º. É facultado ao servidor optar pelo gozo da licença ou pelo pagamento em pecúnia, em dinheiro, de valor igual a 1 mês de remuneração de seu cargo efetivo, conforme disponibilidade financeira e orçamentária do município. 161. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, 1. Sofrer penalidade disciplinar de suspensão. 2. Afastar-se do cargo em virtude de a. Faltas injustificadas superiores a 5 no período aquisitivo da referida licença. B. Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. 162. Interrompe o quinquênio para efeitos de licença-prêmio. 1. Licença para tratar de interesses particulares. 2. Licença por motivo de doença em pessoa da família superior a 60 dias. 3. Licença para acompanhar cônjuge. Parágrafo único. As licenças para tratamento de saúde concedidas ao servidor, excedente de 90 dias, consecutivos ou não, salvo as decorrentes de acidente de serviço ou moléstia profissional, protelarão a concessão por período igual ao número de dias da licença. 163. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação respectiva da unidade administrativa do órgão ou entidade. 164. A licença-prêmio não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. 165. O servidor efetivo estável terá direito à licença sem remuneração por período não superior a 2 anos para acompanhar cônjuge ou companheiro, comprovado com certidão oficial nos casos em que este se deslocar ou fixar residência para o exercício de atividade pública em outro ponto do Estado ou território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo federal, estadual ou municipal. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante requerimento devidamente instruído e vigorará a contar de seu deferimento, podendo ser renovada por igual período por uma única vez. Durante a licença de que trata o artigo, o servidor não contará tempo de serviço para qualquer efeito, nem para a aposentadoria, tá, pessoal? Muito menos para aquisição de licença-prêmio, por exemplo. Parágrafo 3º. Não se concederá a nova licença antes de decorridos 5 anos do término ou interrupção da anterior. Parágrafo 4º. Fica vedada a imediata concessão de licença para tratar de interesses particulares. 166. Cessado o motivo da licença ou não requerida documentadamente sua renovação, o servidor deverá reassumir o exercício dentro de 30 dias, a partir dos quais sua ausência será computada como falta ao serviço. 167. Ao servidor que desejar realizar curso de qualificação profissional em sua área de atuação em nível mínimo de pós-graduação, será concedida licença para dele participar por período de 365 dias consecutivos ou não, prorrogáveis por igual período. Parágrafo 1º. No período da licença, o servidor perceberá o vencimento básico a que fizer jus, com as vantagens já incorporadas, triênio e nível universitário. Parágrafo 2º. A concessão da licença dependerá da autorização do prefeito, que examinará a necessidade e a oportunidade da realização do curso. Parágrafo 3º. O servidor que gozar desta licença ficou obrigado a prestar serviços ao município por período não inferior a 3 anos na área em que se qualificar, sob pena de ressarcir o município dos vencimentos percebidos por ocasião da licença. Parágrafo 4º. Ao servidor que gozar dessa licença, não serão devidas despesas de viagem ou diárias para participar do curso para o qual se licencia. Parágrafo 5º. No caso de solicitação de exoneração, não cumpridos os 3 anos previstos no parágrafo 3º, deverá o servidor ressarcir ao município os vencimentos recebidos por ocasião dessa licença. Parágrafo 6º. O servidor que não comprovar a conclusão do curso de qualificação deverá ressarcir ao erário, à administração pública, os valores percebidos no período da licença. Parágrafo 7º. A não quitação do débito implicará em lançamento automático em dívida ativa. Agora, da cedência do servidor
servir a outro órgão da entidade. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos para terminar o material.